Aqueles que estão tirando um pouco de sarro do Flamengo em relação ao Real Madrid, fica esperto, hein? Fica esperto com o Flamengo, hein? Apesar de eu não ter nenhum vínculo com o treinador daquilo que ele fez pelo Corinthians, mas o Flamengo tem De Arrascaeta, tem Gabigol, que você, Tite, não levou para a Copa do Mundo, né? Kleber Xavier, vocês sumiram, né? Não dá entrevista para ninguém, né? Preparador físico dá também o outro aí, né? Que é personal, né? Agora o Flamengo é um baita time e pode sim buscar o título mundial. Por que não? Por que a gente sempre é desprovido de achar que todo mundo é melhor que a gente? Pô, meu irmão, Flamengo é Flamengo. Não tenho simpatia, não sou hipócrita. Não vou falar que eu vou torcer pro Flamengo. Vou torcer pro Gabigol. Só isso. Gabigol vai fazer o gol do título. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre desfalques aí no provável adversário do Flamengo no Mundial, caso a gente passe pela semifinal, que é o Real Madrid. Militão praticamente fora do Mundial e o Benzema vai fazer exames hoje para saber se ele tem condições. Em relação ao Ângelo, novas ameaças aí da torcida do Santos após saberem que ele negocia com o Flamengo. Santos negou a primeira proposta, mas não descarta totalmente negociar ele com o rubro-negro mais querido do Brasil. Em relação ao Gabigol, top 7 mundial em relação a gols nessa década. Bruno Henrique, será que ele tem condições de jogar mundial? Porque ele foi relacionado. Vamos esclarecer, vamos atualizar as condições do Bruno Henrique em relação ao Vitor Pereira. Ficou de boca aberta com a Aeroflá, falou que já tinha achado que já tinha visto de tudo na vida, mas não tinha visto após essa Aeroflá. E também ele foi muito sincero em falar que o maior defeito do Flamengo tem sido na zaga, na parte defensiva. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Podem curtir de graça e ao vivo a Bundesliga. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, não é mistério para ninguém e também não é novidade que o Gabigol realmente incorporou o 10 do Zico. Ele parece jogador realmente da década de 80, como eu citei no começo do Carioca, e vem passando pelo pé dele as melhores jogadas rubro-negra. Pasme! Mais até do que o Arrascaeta na última partida. Tudo quanto era jogada criativa passou pelos pés do Gabigol, e o Gabigol não tem sido egoísta, tem tocado a bola, uma situação que mudou muito, né? Porque no começo, quando ele jogava com o Pedro, ele mal tocava a bola pro Pedro. E agora, mesmo com o nome de Gabigol, ele virou o camisa 10 clássico, aquele cara que organiza o jogo, que dá passes e também faz os seus gols, lógico, né? E uma novidade é que no mundo, nessa década, o Gabigol é o 7º jogador que mais fez gol no mundo inteiro. 2 gols apenas atrás do Messi, que é a lenda, né? Vamos lá, abrir aqui o ranking para vocês. O Lewandowski é o primeiro com 116 gols. O Mbappé é o segundo com 112 gols. O Haaland é o terceiro com 99. O Benzema é o quarto com 85. Aí você já vê que já cai bastante, né? Já fica muito próximo dos gols que o Gabigol fez. O Kane tem 83 gols. O Messi, 80 gols. E o Gabigol em 7º do mundo com 78 gols nessa década. Tô muito orgulhoso, cara, de ter um jogador do calibre do Gabigol no time, um cara que veste o espírito rubro-negro, é raçudo do começo até o fim, briga, discute, faz gol, faz de tudo dentro de campo. O combustível maior do Gabigol é a nação rubro-negra, é a pressão que ele sofre. Ele sempre falou, gosta de jogar sob pressão. E esse ano, a camisa 10 do Zico realmente encaixou como uma luva nele. E para mim é o melhor começo de temporada do Gabigol. Você concorda ou discorda de mim em relação aí à melhor temporada nesse comecinho? O que vocês acham? Coloque sua opinião aqui nos comentários. E de olho no nosso provável adversário no Mundial de Clubes, sempre gosto de ressaltar que a gente tem que passar primeiro pela semifinal, mas a situação do Real Madrid é a seguinte em relação às lesões. Militão, que é um ótimo zagueiro, um dos melhores zagueiros do mundo, saiu contundido da última partida que eles jogaram contra o Valência, ganharam de 2-0, mas o Militão saiu no primeiro tempo e é praticamente uma carta fora do baralho do Mundial de Clubes para o Real Madrid.
E um outro jogador é o Benzema, que saiu lesionado, mas foi mais por precaução, porque ele já estava sentindo dores nessa partida contra o Valência. Na data de hoje, sábado, farão exames o Benzema e o Militão para saberem a real condição que eles têm para poderem jogar o Mundial. E um outro jogador que está fora, em definitivo, é o Mendy, lateral. Ele está cortado do Mundial, nem vai viajar com o clube. 2 jogadores estão voltando aí do Real Madrid, entre eles é o Alaba e também o Carvajal. Então, a gente conhecendo a adversária, sempre, né, é bom a gente se municiar de informações para a gente chegar o mais preparado possível caso enfrente o Real Madrid. Lembrando que a gente também tem desfalques para o Mundial, tem jogadores contundidos. O Vitor Hugo é um cara que está voltando, provavelmente não tem a condição de jogar o Mundial. Rodrigo Caio é outro que está voltando, mas não está naquele ritmo de jogo. E o principal desfalque do Flamengo realmente é o Bruno Henrique. Em relação ao Arrascaeta, muita preocupação em relação ao Arrascaeta, mas ele está 100% curado daquele problema no pubis. Notícia aí passada pelo Mauro César. E é isso, galera. Quanto mais a gente conhece o adversário, mais a gente se prepara para uma possível partida, para um possível duelo Flamengo versus Real Madrid. E falando agora sobre o Vitor Pereira, que para mim foi muito consciente na chegada ao Marrocos em falar que a defesa é uma parte que ele precisa melhorar. Que o principal ponto a se resolver nesse elenco do Flamengo é a parte defensiva. E eu já venho falando para vocês há muito tempo aqui, cara. O Fabrício Bruno tá pedindo passagem nessa zaga rubro-negra. E o Davi Luiz não vem correspondendo. Só não sei se realmente o Vitor Pereira vai ter essa coragem de tirar o Davi Luiz, que é um ícone do time, para botar o Fabrício Bruno. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Vocês também tirariam o Davi Luiz para botar o Fabrício Bruno? Vocês acham que esse é o principal ponto ali para resolver a parte defensiva do Flamengo? Ou tirando o Léo Pereira e deixando ali o Davi Luiz junto com o Fabrício Bruno? Ou vocês acham que com os dois, Davi Luiz e Léo Pereira, essa parte defensiva vai ser resolvida diante de partes ali de treinos táticos do time do Vitor Pereira? Vamos lá, porque é uma situação que deixa muito ressabiada a torcida rubro-negra, porque a gente não pode ficar tomando gol bobo, e é isso também que enxerga o Vitor Pereira nessa chegada ao Marrocos. E uma outra situação que ele falou, ele ficou realmente boquiaberto com a nação rubro-negra. Ele falou que já tinha achado, né, que já tinha visto tudo na vida, mas que esse calor humano foi surreal, que o que ele sentiu ali dentro do ônibus foi uma experiência única na vida dele. E a gente sabe, né, cara, que a nação rubro-negra, ela quando abraça o time, quando joga junto, não tem pra ninguém. E embarcando para o Mundial, lógico, não poderia ser diferente. Então, o Aeroflá mexeu muito, muito com o coração do Vitor Pereira e tomara que isso seja mais um combustível para ele ter mais gana para conseguir treinar melhor o time que precisa, realmente, diante dos olhos aí do Vitor Pereira e também da nação rubro-negra, melhorar defensivamente. E agora eu vou atualizar para vocês a situação do Ângelo, né, que está ali muito pressionado pela torcida do Santos, ainda mais a torcida sabendo que ele está ali negociando, que o Flamengo tem interesse no atleta. Aí a pressão, as ameaças cresceram ainda mais, causando assim uma situação praticamente insustentável para o Ângelo continuar no Santos. E há um tempo atrás a gente até falou sobre a situação do Ângelo, que o Flamengo tinha oferecido ali entre 8 e 10 milhões de euros para a chegada do atacante, mas o Santos recusou, segundo o coluna do Flamengo, essa proposta. Ele não quer vender o Ângelo pro time do Flamengo porque eles não querem reforçar um adversário. Pô, galera, na boa, o Santos, eu acho que o maior adversário do Santos esse ano é a segunda divisão. Então eu não vejo assim que o Flamengo seria um adversário direto do Santos, que o Santos reforçaria um time ali que poderia o complicar, porque está em patamar totalmente diferente. Para mim, São Paulo e Santos esse ano vai lutar para não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro. Mas segue ali o Santos com a intenção de vender ele para o exterior. Caso não consiga vender para o exterior, o último recurso que eles poderiam ter seria o time do Flamengo, que não está totalmente descartado, mas, conforme eu já falei, a prioridade deles é vender o Ângelo para o exterior. E o Ângelo é aquele ponta-direita que a gente precisa, é um jogador ali que está começando a sua carreira, mas uma carreira muitíssimo promissora. E nação rubro-negra, falando sobre o Bruno Henrique, muita gente tem me perguntado por que ele está entre os relacionados, se ele já tem condições, se ele vai jogar um Mundial. E o Dr. Tanuri, ele atualizou, deu uma entrevista para o Globoesporte.com e atualizou a situação do Bruno Henrique. Eu já adianto para vocês que ele não tem condições nenhuma de poder jogar o Mundial. Eles botam ali como relacionado, mas é mais para dar uma moral pro jogador, para dar uma moral pro elenco também, que gosta muito do atleta. Vamos lá, abrir aspas para o que disse o Tanuri, lembrando para vocês
que ele trocou um dos ligamentos por um tendão. Então demora ainda para o corpo se adaptar a essa situação. Mas vamos lá, abre aspas para o que disse o nosso médico. O Bruno está terminando a fisioterapia, se preparando para ir para a transição física. Apesar de estar no campo, ainda está corrigindo desequilíbrios, ganhando segurança e se readaptando aos movimentos. A gente trocou um ligamento por um tendão e precisamos ensinar a esse tendão a funcionar como ligamento. Essa fase é de preparar, se readaptar antes de iniciar a transição. E ele ainda adiantou que segue o prazo inicial que eles deram de 10 a 12 meses e ele não acredita que ele possa voltar antes disso. Então, o prazo de 10 a 12 meses é mais ou menos em abril. Abril, maio, mais ou menos, ele deve estar voltando. Mas conforme o próprio Tanuri falou, né, ele fez trabalhos internos de força, recondicionamento, equilíbrio e agora já passou para testes biomecânicos. O que é teste biomecânico? É ele se movimentar, fazer aqueles giros ali no joelho, né, poder ali fazer um movimento que ele não poderia fazer há um tempo atrás, mas a fisioterapia está ajudando muito nessa situação, tá? Trabalhos no campo, movimentos esportivos, é isso que o corpo está se readaptando ali em relação ao joelho. As etapas anteriores saíram dentro do esperado, mesmo que seja mais lento do que a gente gostaria. Não muda em nada a nossa previsão inicial. Então, galera, o Bruno Henrique está descartado do Mundial de Clubes. O prazo de 10 a 12 meses continua persistindo. Lembrando que foi em junho de 2022 que ele teve aquela lesão gravíssima. E a gente deseja aí a mais rápida e mais plena recuperação, porque a gente está com muita saudade de ver o Bruno Henrique dentro de campo. E aí, quando ele voltar, quem vocês tirariam do time do Flamengo para ele poder estar em campo? Ou será que ele volta, mesmo com aquelas condições totais, como reserva? Queria muito saber a sua opinião, coloca ela aqui nos comentários. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntão, fiquem com Deus, tenha aí um fim de semana abençoado. Até a próxima e fui!